Olá, meus caros, momento da pregação no ar, por isso que vos fala Bruno G. Vamos dando prosseguimento à série de meditações no livro de Provérbios. Nessa edição vamos abordar o capítulo 25, versículo 1 em diante. Vamos falar de mais provérbios de Salomão. O primeiro versículo diz: também esses são provérbios de Salomão, os quais foram transcritos pelos servos de Zedequias, rei de Judá. Ou seja, ele não escreveu, fora redigido, entre aspas, por outras pessoas, claro que ouviram da voz dele por via oral os provérbios. Em 1 Reis 4,32 diz que Salomão criou 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Veja como ele era sábio e também um sujeito muito que adorava escrever ou confeccionar provérbios e cânticos, Poderia ser até um obcecado por essa arte. Vamos seguindo com a meditação dos versículos. Aqui no primeiro versículo ainda cabe algumas ressalvas, um parênteses, melhor dizendo. Salomão foi sábio, Salomão fez muita coisa interessante, chamou a atenção de muita gente, da rainha de Sabá, e o mais poderoso e soberano e sábio que Salomão nós sabemos que é Jesus Cristo, pois ele mesmo diz: o que é mais do que Salomão aqui está. Então vejam, meus caros, pois o que devemos realmente reverenciar é Cristo, não Salomão, não idolatrá-lo. Sua sabedoria foi dada por Deus. Sem essa sabedoria advinda do dom de Deus dado a ele, ele nada é. Quer dizer, sem mim nada podeis fazer, como o próprio Jesus disse. Por que estou dizendo isso? Porque Salomão, na sua velhice, ele abandonou os preceitos divinos do Senhor, deixou a sabedoria verdadeira e genuína de Deus, se prostrando diante de outros deuses, para agradar as suas concubinas, as mulheres estrangeiras. Então ele criava altares para esses deuses. E segundo as teorias, entre aspas, conspiratórias e o ocultismo, Salomão foi o pai ou o grande mentor da bruxaria, da feitiçaria, do ocultismo, porque temos relatos aí da chave menor de Davi, que fala da goetia, da bruxaria, como se faz, como ter esses demônios. Aí muitos dizem: não, mas isso tem que ser interpretado de maneira metafórica, simbólica, porque não existe demônios, os demônios estão dentro de nós e temos que exorcizá-los de uma maneira mais racional. Mas no caso, na chave menor, Salomão dá dicas, recomendações. Salomão, entre aspas, porque ele não escreveu esse livro, alguém escreveu e disse que, e colocou, melhor dizendo, o nome dele. Ali ensina práticas para expulsar esse demônio, a fazer rituais e tal. E ele teria sido o grande mentor da maçonaria, que explodiu e eclodiu, como hoje nós conhecemos, na Idade Medieval. Na Idade Média. Mas há relatos que remetem à idade do povo egípcio, que já tinha alguma menção de maçonaria.
termo maçom quer dizer pedreiro, e surgiu exatamente na Idade Média, como conhecemos, com os construtores, arquitetos, engenheiros, né? Por isso que a própria palavra maçom quer dizer pedreiro. E eu estava vendo que a história, né? Esses livros que são considerados apócrifos, mas que falam dessa vida oculta, ou desse lado oculto de Salomão, né? Até o livro Tobias também fala que ele teria um anel, e esse anel lhe daria poder para expulsar demônios ou rechaçar os demônios. Esse anel era nada mais nada menos do que a estrela de Davi, né? Tinha o seu desenho, a estrela de Davi, e essa lhe protegia. E hoje em dia não, já desde o início, a maçonaria usa esse símbolo para representar a sabedoria e tal de Salomão. Eu estava vendo até algumas curiosidades da maçonaria, que ela é contraditória em si mesma, porque ela não quer que o iniciante, o neófito, ao entrar na maçonaria, seja uma pessoa de má reputação, de má fé, que ele tenha reputação ilibada, que realmente seja um bom cidadão e tal, né? Ao ponto dele não poder ter relacionamentos extraconjugais, ao ponto dele não ser homossexual, ao ponto dele não ter antecedentes criminais, ao ponto dele não ter envolvimento com qualquer ou com quaisquer escândalos, ok? E só pode homem, mulher não pode. E ele entra. Quando ele passa as etapas e vai subindo degraus, né, ele vai cada vez mais se fortificando. E com isso, ele vai tendo alguns privilégios. Dentre eles, os irmãos, que assim são chamados, que frequentam as lojas, defenderem em juízo se ele for levado a juízo por qualquer que for o crime ou o dano, e mesmo que ele tenha feito o crime ou o mal a alguém. Os irmãos que lá estão, que pode ser inclusive um juiz, que pode ser um promotor, que pode ser um advogado, de acordo com os códigos deles, deve mentir para defender o irmão. Então veja só, se Jesus condena a mentira, diz que ela é advinda do pai da mentira, que é o diabo, né? E ainda mais sendo uma mentira que vai prejudicar terceiros. Por mais que defenda uma, vai prejudicar terceiros. Essa mentira Deus rechaça. Tem exceção à regra quando é para defender a sua honra, a sua vida, mas quando a pessoa está certa, quando ela não está sendo processada, né, vamos trazer para os tempos atuais, julgada de modo equivocado, né? Quando ela não está sendo julgada de modo equivocado ou injusto, aliás, quando ela está sendo julgada de modo equivocado e injusto, aí sim ela pode. Por exemplo, o caso das parteiras que cultavam os meninos para eles não serem mortos, e Deus abençoou elas, não entregando eles ao rei para que começasse a matança. Por exemplo, Raabe, que protegeu os servos de Deus, né? A prostituta. Por exemplo, se eu não me equivoco, foi Abigail, que também escondeu Davi para ele não ser morto. Por exemplo, Davi, que se fingiu, acho que até nesse mesmo caso, de louco para não ser morto.
é uma exceção à regra, um caso sui generis especial. Agora, mentir, o cara pode ser um bandido, mas porque ele já está há muito tempo na maçonaria, os irmãos vão defender ele. Então, quer dizer, para entrar tem que ter reputação. Mas se continuar dentro da maçonaria e o sujeito perder essa reputação, não importa. Ele é maçom, ele é santo, ele é consagrado ali, entre aspas, né? Porque nem se usa esses termos. E todo mundo vai defender ele. Então, para entrar tem que ser honesto. Para permanecer ou permanecer não precisa. Porque eles têm talvez medo, receio, que o sujeito que é, entre aspas, perverso, ao entrar, ele pode enganar os irmãos, fazer mal aos irmãos. Então é isso. Eu me recordo de uma pessoa muito conhecida, que ela, acabando ouvindo uma outra pessoa reclamar de um terceiro, acabou ligando para esse terceiro. Esse terceiro e essa primeira pessoa são da maçonaria. E esse, possivelmente, o primeiro, está em grão maior. Pegou, ligou para o sujeito e deu uma bronca. Mas pensa numa bronca. Que eu estava no local, fiquei até pasmo. Fiquei assim estarrecido, não só pela bronca, mas de ver aquela pessoa que eu conhecia como tranquila, como serena, né, demonstrar o seu outro lado. Ok. Chega num dado momento, confundindo a segunda pessoa com a minha pessoa, e não ter, pelo fato de não ter aceito a repreensão daquela primeira pessoa, esse terceiro faz com seus conchavos, com seus aliados, uma armadilha para mim me ferir, para me ofender, todos unidos para me atacar, porque essa fora a repulsa, a revolta desse sujeito. Veja, e esse sujeito é da maçonaria. Então quer dizer que se fosse para ele entrar na maçonaria, ele não poderia agir daquele modo. Mas como ele já está, ele pode agir. Obviamente, se aquele que tivesse, o primeiro, soubesse do que ele fez, com certeza ele seria expulso da maçonaria. E eu também não sabia, fui saber e ver com meus próprios olhos que ambos pertenciam à maçonaria mais tarde. Porque se eu soubesse na hora, eu ia entregar. Ia dizer, que tipo de maçom é esse? Que tipo de irmão é esse? Que faz contenda, pega mentira, que se que faz aliança, né? Que fica junto, que se associa a um determinado grupo, ou que chama esse grupo a associar a ele para fazer mal ao próximo, injustamente, porque eu não tive culpa alguma. A pessoa que falou era uma mulher, uma menina, e essa primeira pessoa então exortou o sujeito. E aí a gente vê como é que procede a coisa, né? Inclusive que esse camarada chegou um dia a falar comigo, criticando outras pessoas. Eu não sabia de nada, até achei que ele estava certo, mas ele fazia a mesma coisa, mais do mesmo. Então veja, não é coisa do capeta isso, e tudo que é oculto, né, não é agradável a Deus, porque tem que ser revelado. Aliás, todas as coisas para Deus são reveladas. Veja só. E existem tantos pseudos maçons, se é que a maçonaria, entre aspas, de algum modo ela é boa, né? Esses caras não representam a maçonaria, né? Mas estão na maçonaria. A maçonaria, ela é uma contradição em si, porque ela é uma forma de enriquecimento, porque os sujeitos que ali estão têm grande poder aquisitivo, um vai ajudando o outro e vai crescendo.
cada um vai crescendo, mas é só aquela turminha, aquela elite, né? Ela privilegia uma elite, porque se no início precisa de tantos pré-requisitos morais, éticos e tal, mas parece que mais tarde não precisa, é uma incongruência. Coisas criadas pelo homem, não é por Deus, né? O homem é sujeito à falha e o homem faz o que ele bem entende, né? Ele perdoa quem não é para perdoar e não perdoa aquele que é para perdoar. Ele faz mal àquele que não é para fazer e não faz mal àquele que deveria ser feito. É o julgamento por meio de interesses escusos. É tudo por meio de dinheiro. Ah, me aceita lá na maçonaria, te dou isso. É, porque tem gente que gosta de participar e tal. Existem várias coisas nesse sentido, a gente sabe. Então, meus caros, isso não é nada de Deus. Esse clube dos bolinhas, já que só pode homens, não tem nada de Deus. Inclusive, eles dizem, né, que para entrar na maçonaria você tem que crer em algo, alguma força, né? E aquele que não crê em nada, ele não pode entrar, né? Claro, porque exatamente crendo naquela força eles vão fazer a lavagem cerebral, eles vão te manipular, principalmente os neófitos, que são os burros de carga, são aqueles que têm que ser comportadinho, certinho, para mostrar uma boa impressão para os demais e atraí-los, e consequentemente eles ter renda, porque todo mês eles têm que depositar um dinheirinho, né, para a turma, para manutenção das lojas e ajudar os demais. É uma igreja, não tem diferença nenhuma, é uma igreja com dízimo, né? É uma igreja com dívida ou oferta ou voto, não tem diferença nenhuma. Inclusive as pesquisas que na loja de São Paulo tem que fazer uma contribuição, os membros, de R$150 mensais, como um clube, né? Você vai sendo sócio e vai pagando para ter alguns benefícios. Tudo é por meio do money, né? Nada é de graça. Já aí já está errado, porque as coisas não são de graças quando não há a filantropia de fato. Ah, mas essas são as contribuições de pessoas que podem ajudar para ajudar pobres, necessitados, fazer o trabalho filantrópico. Ok, mas a gente sabe que não é muito bem assim como se pensa, né? Tudo que nos agrada nos engana, já diz o filósofo. E o versículo 2, olha o que Salomão disse, e até pode servir como fundamento para a maçonaria. Salomão diz: a glória de Deus é encobrir o negócio. Com certeza a maçonaria pode usar esse versículo dizendo: não, nós não podemos revelar os segredos. Inclusive há um ritual em que o sujeito professa a fé maçônica, né, vamos colocar assim, e faz o juramento de não revelamento daqueles segredos, sob a pena de levar uma facada, ou a facada arrancar a sua língua, ou enfim, ser morto, né, da maneira mais cruel que seja. Aí muitos dizem que isso é simbólico, né, que não é verdade. Se o irmão trair, não vai acontecer aquilo. Será que não vai? Só assim já está errado, porque à luz da palavra de Deus nós vimos que nem é por força nem por violência. O sujeito vira nova criatura, ou se torna nova criatura por livre e espontânea vontade em Cristo Jesus, né? Do contrário, não é evangelho, não é boa notícia, é força, é controle das massas, é medo, é ameaça. E o evangelho não é isso. Então na maçonaria se procede dessa forma. Imagina se Jesus dissesse: olha, meus pequeninos, vocês estão conosco aqui, revelado a vocês todos os mistérios. Se vocês saírem desse caminho, vocês vão ser mortos, com espadada, com isso, com aquilo. É claro que há consequência da própria lei da semeadura, mas nós não vemos isso explícito nas escrituras, mas sim o amor de Deus
principalmente com aquela parábola do jovem ou do filho pródigo, né? Que Deus, naquela parábola, transmite a seguinte mensagem: o sujeito pode se desviar, o sujeito pode sair do caminho do Senhor, o sujeito pode deixar de seguir a Cristo, mas Deus, com a sua infinita compaixão, ainda vai lhe oportunizar uma chance para que ele venha regressar, voltar aos braços do Pai, à casa paternal, e assim cear novamente. Quer dizer, Deus ainda tem misericórdia das ovelhas desgarradas. Deus não quer o mal dela, não tem um prazer na sua morte, diferente da maçonaria, que se sair, né? Veja só. E aqui a glória de Deus encobriu o negócio. Então os maçons dizem: olha, nós temos que, a Bíblia, Salomão fala que nós temos que encobrir o negócio, não revelar os mistérios. E aquele que sai aqui e revela é passível de morte. Mas não é nesse sentido, meus caros, que Salomão está falando aqui. Pode até ele ter pensado, se possivelmente fosse na época que ele caiu da graça, do conhecimento, da sabedoria, se prostrando diante de outros deuses, mas possivelmente esses provérbios escritos aqui ainda não eram da época, né? Que ele caiu. Então a glória de Deus encobriu o negócio, mas não é encobrir ao ponto de deixar todos de uma maneira bem isolada e fazer com que essas pessoas sejam alienadas, bitoladas, e não venham enxergar a vida de uma outra maneira, ou ver sabedoria em outros revelamentos. Não. A glória de Deus encobriu o negócio, o mistério. Na realidade, até no versículo 2 é mais interessante: a glória de Deus é ocultar certos conhecidos, né? Porque, por exemplo, você sabe o que é a morte, depois da morte? Você não sabe. Você não tem experiência. Tem aqueles que dizem que tem experiência de quase morte, que dizem que foi para um lugar lindo, um jardim e tal. Mas tem cientistas que refutam essa ideia, dizendo que na realidade ele não morreu, né? Que o seu cérebro ainda estava vivo. Que parou foi alguns órgãos do seu corpo, e depois ele, com ajuda e reânimo por conta dos instrumentos técnicos ou tecnológicos, né, começou a voltar à vida. Enfim, nós concretamente não sabemos o que é lá, nem Lázaro, né, descreveu isso, e foi ressuscitado após 4 dias e 4 noites, né, após estar morto 4 dias e 4 noites. E Jesus ressuscitou. Por que Lázaro não deixou? O que Jesus não perguntou para Lázaro? Onde você estava? Onde que a sua alma estava repousando? Não sabia de nada. Veja, meus caros, e não há essa revelação na Bíblia, isso pouco importa. Que nós temos 2 Lázaros na Bíblia, que foi ressuscitado, e o da parábola do rico e do Lázaro. A palavra Lázaro quer dizer ajudado por Deus, ou alcançou a graça de Deus. Tanto o ressuscitado quanto o mendigo da parábola. Na parábola nós temos o melhor revelamento, ou uma melhor revelação acerca do porvir, né? Já que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades. Quer dizer que após morte nós temos algo, temos vida, né? A nossa alma, pelo menos, vai descansar no paraíso ou no Hades. Então, possivelmente, Lázaro, como estava seguindo a Jesus, como era conhecido de Jesus, amigo dele, a sua família e tal, estava descansando onde? No paraíso. No entanto, quando ele volta, ele não discorre acerca do paraíso nada, porque senão a Bíblia dizia algo,
Hã? Não seria maravilhoso, depois de 4 dias e 4 noites, ele voltar e dizer algo nesse sentido? Não disse. Porque possivelmente o seu corpo estava dormindo, seu espírito tinha retornado a Deus e a sua alma estava no paraíso. E quando volta para a terra, perde talvez a consciência de lá. Ou o próprio Deus faz esquecer tudo. Eu sou adepto, obviamente, a tricotomia, acho que é o nome certo, que faz a divisão de corpo, alma e espírito. Então veja, perceba, Lázaro não contou testemunho. Aí hoje nas igrejas evangélicas você vê, né? Testemunho em cima de testemunho. Ah, não, eu tive uma experiência, eu morri, ressuscitei, Deus me levou no paraíso. Olha, lá é lindo, lá é maravilhoso. Meu Deus, olha, você tem que aceitar Jesus para ser salvo, e aquela coisa toda, né? Muitas das coisas são mentiras. Quem conta um conto aumenta um ponto. Me lembro de um tal de Luiz Milani, que veio logo que eu me converti, comecei a congregar, pregar na minha cidade, dizendo que tinha morrido, que teve uma experiência maravilhosa com Deus, que Deus tinha mostrado a igreja para ele e que tem que aceitar Jesus porque senão vai para o inferno e tal, aquela ladainha toda. E ele ganhava mais destaque, não era só pelo ressuscitamento, entre aspas, mas pelo fato dele ter sido um ex-maestro, músico do Silvio Santos, e ter trabalhado também no Som Brasil, ter tido fama, não fama, né, como uma celebridade, mas como uma subcelebridade. Então o pessoal vinha, né? E eu me lembro que a igreja lotou. Uma igreja que cabia 100 pessoas deve ter, naquele dia, passado, se não o dobro, o triplo. Aliás, se não o triplo, o dobro. Porque tinha as pessoas em pé e tudo, para ver o sujeito. E agora eu nunca mais soube do sujeito, cadê ele? Tá que nem o tio Chico, cadê ele? Não é para estar no YouTube pregando o evangelho, contando essa experiência verdadeira? Mentira, falácia, meus caros. Pastores contratando sujeitos famosos para dar esses testemunhos medíocres, esses testemunhos calhordas, falsários. Fuja disso, porque senão a Bíblia mostraria algo nesse sentido. Por que Lázaro não testemunhou da sua experiência de morte? Por que ele não disse? Por que a Bíblia não mostra? Porque são segredos que Deus encobre. Porque que graça teria se fosse revelado? O próprio Deus falou naquela parábola do Lázaro e do rico, quando o rico pedia para ele retornar à vida, para que os seus irmãos assim acreditassem e não fossem levados ao Hades após morrerem. E o pai Abraão, na figura de Deus, diz exatamente: olha, não vá, não é necessário ir, porque lá temos profetas, temos servos que estão para pregar o evangelho. É verdade, quem quer crer em Jesus, que creia através dos pregadores do evangelho, e não por conta de testemunhos mirabolantes, de experiência de quase morte, de mentiras, de falácias. Não, aquele sujeito tem um testemunho maravilhoso, porque ele era um ex-drogado, porque ele era um ex-bruxo, porque ele era um ex-morto. Meu Deus, fuja disso, fuja dessas crendices. Eu sei que Deus é poderoso para fazer maravilhas, para ressuscitar, e se Ele quiser revelar, Ele revela. Eu posso dizer que eu tive um revelamento da Nova Jerusalém ou do paraíso em sonho. E lembra que Joel falou: naqueles últimos dias os velhos teriam sonhos e os jovens visões. Poderia ser uma visão e sonho, assim como teve Salomão em sonho a visita do anjo Gabriel
ou de anjos de Deus pedindo o que ele queria. E ele pediu sabedoria e assim ganhou. Eu tive clarinho essa revelação. Mas veja só, eu tinha pedido de modo até ignorante, apedeuta, né? Fora um pouco do evangelho, a minha avó, antes dela morrer, dizendo o seguinte para ela: ó vó, quando a avó morrer, eu quero que a avó apareça para mim, nem que seja em sonho, me contando como é lá. Veja só. E isso exatamente ocorreu. Ah, mistério, metafísico, olha, sobrenatural, paranormalidade. Mas veja só, apareceu acho que 8 dias ou uma semana após o falecimento dela. Ela no meu sonho, me apresentando a um anjo, ou um anjo junto com ela, e dado momento ela desaparecia e o anjo me levava aos lugares maravilhosos onde que ela estava. E ela confirmava dizendo: ó, eu estou aqui. Você não queria saber aonde que eu estou? Você não queria ver como é bonito, como é lindo? Aqui. Aceita Cristo, fique com Cristo, porque é aqui que você vai morar. É uma revelação. E aí? O que a Bíblia nos diz a respeito desse sonho? O que a psicanálise ou a psicologia vai falar acerca desse sonho? Se for a psicanálise, a psicologia vai dizer não. Ficou no meu subconsciente aquilo que eu tinha falado a ela em vida. Ela morreu. A própria mente começou a trabalhar nesse sentido. Até porque eu fiquei em estado de choque, emocionado grandemente pela sua perda e tal. Era a pessoa que eu mais adorava, a minha mãe e tal. Então aconteceu isso, o sonho. E até a minha avó dizia que o sonho era variedade. Era variedade no sentido que realmente que você pensa, acontece o sonho. Os seus pesadelos, os seus medos, às vezes são revelados pelo sonho, né? Hoje, nessa data, eu tive um pesadelo onde que eu recebi a notícia que um fulano, um parente, morria pregando em cima do púlpito. Isso já ocorreu aqui na cidade, onde um servo de Deus acabou morrendo em cima do púlpito. E agora veio essa pessoa. Será isso verdade ou não será? Deus é quem sabe. Mas pode ter sido fruto da minha imaginação, que fluiu, externou através dos sonhos. Pesadelo, talvez eu pensei nessa possibilidade e não quero que aconteça isso, né? Inclusive, quando a gente tem um pesadelo, o coração fica bem palpitante, né? Acelerado e tal. Então veja só, foi revelado, então no caso da minha avó, aquele paraíso seria a mesma coisa. Talvez que esses que contam testemunhos tiveram e dizem que foram arrebatados em espírito. Olha, o sonho dá até a sensação de arrebatamento. Eu já tive sonhos em que eu estava fora do meu corpo e quando voltei, se manifesta de uma maneira quase que de pesadelo. Você sente alguma coisa no seu corpo. Você sente que você não estava em você mesmo. E quando você desperta desse sonho, há uma reação química, física, enfim, no seu corpo, que pode ser uma simulação também, né? Não quer dizer que o meu espírito saiu de fato, né? E o sujeito pode ter tido isso e achar que é de Deus e tal. Certo que eu não estou dizendo que Deus não existe e que não pode fazer, na realidade, que Deus não pode fazer essa maravilha, revelar os seus mistérios por meio de sonhos ou de visões, realmente, até que o sujeito está com os olhos abertos. Apareceu agora aqui algo interessante, como recentemente eu vi com meus olhos nus. Eu estava caminhando e descendeu um fogo dos céus, né? Aí você vai pensar, o que seria? Seria um meteorito? Seria pedaços de alguns meteoros que caíram na Terra? Ou algum artefato de satélite que ao chocar na Terra veio com aquela labareda de fogo? Ou poderia ser um fenômeno natural ou divino de Deus. Eu vi claramente uma luz bem clarinha assim, bem clara, no tamanho de uma, vou colocar assim, uma barra daquelas grandes de chocolate.
e descendo, caindo dentro de uma mata. E o interessante é que eu não ouvi nada e que a mata não pegou fogo. Tem uma explicação científica, obviamente deve ter, mas pode ter sido uma visão de Deus de algo, de algum fogo, né? Então, a gente tem que parar, pensar, raciocinar, ver se tem respaldo bíblico ou não, pedir então inclusive ajuda até mesmo aos universitários, entre aspas, que seria a ciência. Claro que não confiar totalmente na ciência, mas a ciência ela serve para, de algum modo, ratificar a nossa fé. Então, meus caros, fuja dessas coisas, porque você tem que aceitar a Cristo, independente de ter visão, de ter sonhos, a não ser que o próprio Deus venha falar com você, né? Por meio de visões e sonhos. Eu concordo. Isso eu já experimentei várias vezes, inclusive até creio que de algum modo aquele revelamento da Nova Jerusalém foi até um aviso de Deus para mim. Agora, de terceiros contar, que sentido fazer? Ainda fosse para ganhar alma de fato, como no caso desse Luiz Milano, ele veio para oferir renda, ganhar. Agora vamos fazer o voto, porque a obra missionária precisa, nós precisamos ganhar o nome de Deus. Então quer dizer, é uma isca jogada para você peixe comer e pronto, aí você está feito. Quer dizer, ele vendeu a ideia, você comprou. Ele vendeu aquele sonho, apesar de ser pouco verdadeiro, mas ele está usando do modo errado. Ganhar de vez alma, não. Dinheiro. Com aquela verdade ou não. E podendo ser até uma mentira deslavada. E pode estar até confirmada, porque o sujeito nem tem mais coragem, mais cara de pau, mais pachorra para pregar essa mentira. Para ir no YouTube e dizer. Porque se é verdade, por que ele não está no YouTube? Por que ele não tem um canal? Hoje em dia todo mundo tem. Para apresentar a sua obra, o seu trabalho. Pastores têm, homens de Deus têm. Essas coisas que são bem ocultas, bem fora de tudo, de se mostrar, de externar. Olha, suspeito disso. Suspeito disso. Então a glória de Deus é encobrir. O mistério da morte é algo que está encoberto. É um mistério, como eu já disse. Por exemplo, o mistério antes de nós nascermos. Onde nós estávamos? Nós estávamos no espermatozoide do pai e no óvulo da mãe. E ao se unirem, nós se formamos. Não, né? Estou dizendo a nossa alma, nosso espírito, ali se forma o corpo. O espermatozoide e o óvulo se formam o corpo. Tanto é que a Bíblia prova uma coisa interessante. Quando Jesus foi gerado, não precisou nem de espermatozoide nem de óvulo. Veja só. O espírito dele existia, a alma dele existia, e o corpo, que deu forma ao espírito e à alma dele, foi produzido pelo Espírito Santo, sem esperma e sem óvulo. Olha que coisa, né? E para Deus nem é necessário o esperma e o óvulo para se formar carne, como ele fez Adão e Eva. Aliás, a Eva ainda extraiu a costela de Adão, mas Adão do pó da terra. Então há mistério aí também, não é verdade? Então, mas convencionalmente e comumente o corpo se faz com o óvulo e com o espermatozoide. E a nossa alma, nosso espírito, onde que estava? E quando nascemos, nós recebemos uma alma. E com o evoluir do corpo, essa alma vai, tendo forma, eu diria, vai se entrando na pessoa. É um mistério, talvez eu vou pensar nesse sentido, né? Será que Deus não tem um estoque de almas e espíritos? Almas e espíritos num determinado local no céu? Que quando a pessoa nasce, essa alma está ali, o seu espírito está ali. Ou quando ela vai se
crescendo, né? Ela vai crescendo, vai se locomovendo, ela vai, melhor dizendo, evoluindo, assim, dentro da barriga da mãe. Ali, inclusive, o espírito e a alma já estão entrando, porque a criança sente, inclusive, o que a mãe faz, né? Já com um certo tempo, aí, possivelmente com 3, 4 meses. Então é um mistério, meus caros, é mistério. É interessante a gente pensar, e por que não há um encontro dessa alma que vem ao mundo e da alma que sai do mundo? É filosofia? Não, a gente tem que meditar nisso, porque a glória de Deus é ocultar isso. Eu fico pensando, a minha avó faleceu, saiu desse mundo, seu corpo e sua alma. Seu corpo está lá na cova se consumindo ou descansando, e Deus tem poder de ressuscitá-lo e fará assim no dia do arrebatamento. Isso para com os justos, né? Obviamente. Até para com os injustos, e serão ressuscitados para suas próprias vergonhas. Então o seu corpo está lá consumindo. O espírito e a alma dela, o espírito retornou para Deus, a alma foi para o paraíso. E porque ela era uma cristã. Então a sua alma foi para o paraíso. Por que as outras almas que devem estar no paraíso também, ou no outro departamento, não se encontram, né? Essas almas novas que vêm para passar pelo estágio probatório, que é essa vida, para voltar ao céu com aprovados. Elas não se comunicam. E será que lá, os que já faleceram, né, em Cristo, não se comunicam? Uma coisa a se pensar. E mais uma outra coisa. Será que quando morremos, nós não teremos mais como falar com os nossos entes queridos que já partiram no Senhor lá? Ou até mesmo de algum modo aqui? Ali na parábola nós vimos que não tem comunicação dos que estão lá e que estão aqui. Porque senão o rico não pediu para o pai Abraão ressuscitar para falar com eles lá. Mas eles têm comunicação com o próprio Deus, possivelmente, e pode pedir, interceder para Deus, para que tenha misericórdia dos filhos que estão aqui. Enfim, são mistérios. A gente começar a raciocinar, coisa tremenda. A glória de Deus é encobrir o negócio. O versículo diz ali, na nova versão, a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos. O negócio é conhecimento. Esse conhecimento do pós-morte, da vida no porvir, dos salvos, do encontro do que nasce com o morto, porque que não há ou se há, essas coisas nesse sentido. O porquê também aqui uns se dão bem e outros não se dão, no sentido de ter prosperidade, sucesso. E estou falando daqueles que são cristãos. Se existe teoria da predestinação, de fato, que uns estão predestinados a servir a Deus e outros não. Obviamente que a Bíblia rechaça isso de algum modo, porque Deus dá oportunidade para todos, mas você parar para pensar, isso é verdadeiro, né? Então existe muitos mistérios, e que se nós vamos parar para pensar nisso, nós ficamos até enlouquecidos, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. Quer dizer, essa é a nossa sabedoria, pensar desse modo. Mas para Deus isso é uma loucura. E essa loucura de Deus, que para nós é uma sabedoria, até porque nós estamos pensando dessa forma, e também pensando que se tirar Deus da jogada, nós acabamos realmente indo ao nada infinito, ao linismo, total, que é o nada absoluto. Do nada vimos, para nada somos, e não temos nada a servir, e voltaremos ao nada, Isso para Deus é loucura. Uma loucura sábia, para nós é sabedoria. Veja ver que interessante isso,
A glória de Deus é encobrir o conhecimento. E não é no sentido da maçonaria, e não é no sentido de ocultar, né, as coisas para se enriquecer, ou para enganar, né, para fazer manipulação, ter as pessoas sob controle. Não é nada disso. É os mistérios para provarmos se realmente nós somos servos de Deus ou servos do Senhor, ou servas do Senhor, né? Mas a glória dos reis é tudo investigar. E ali diz, a glória de Deus é ocultar certos conhecimentos, tentar desvendá-los é a glória. Vamos ver se diz que é dos reis ou dos homens. É a glória. Está escrito, é a glória. A tentar desvendá-los é a glória, na nova versão. O sujeito, quando tu acha que descobre alguma coisa, né? Como ele fica feliz, né? Fica radiante, fica até mesmo soberbo, lisonjeado e tal. Mas, na realidade, ele pode ter descobrido a ponta do iceberg. Agora, descobrir tudo, jamais. Porque o conhecimento é uma fonte inesgotável. Nessa vida nós estamos limitados a muitas coisas. Principalmente aquilo que diz respeito à transcendência de Deus, né? O sobrenatural de Deus e tal. Mas o fato é esse, né? Tem pessoas que gostam de não contar para deixar o sujeito procurar com as suas próprias pedras e mãos, né? Para ele ter o trabalho e tal. Porque parece que é mais vantajoso e de algum modo vai lhe trazer benefícios e tal, ou até mesmo lição, porque para encontrar as coisas é necessário se dedicar, se esforçar e tal, né? Principalmente um físico que descobre alguma novidade, um químico, cientistas, né? Descobrimos vida em Marte, entre aspas. Pisamos na Lua. Os americanos dizem que isso é uma falácia, que não pisar na Lua coisíssima nenhuma. E tampouco foram para Marte, mas os cientistas sabem que foram. Então, descobriram o mistério, os ocultos. Tem mais outros planetas além dos 9 já conhecidos. Para Deus, o fato é que Ele encobre aos que são das trevas, mas os seus pequeninos Ele leva tudo. Jesus falou isso. Então, o que não pode ocorrer aqui, para encerrar a meditação nesse versículo, é o ocultar para obter lucro. Apesar disso ser uma praxe, um costume dos homens, né? Se oculta várias novidades, vários negócios. Por exemplo, você vai comprar o smartphone da Apple, acho que agora está no 6 ou 7, mas o 6 ou 7 da Apple, a versão, né, já tinha sido criada há 10 anos atrás, no mínimo. Você, quando está na versão 3 ou 4, ou essa 6 aí, então você na realidade está utilizando um produto de 2008 e pensando que está usando um produto de 2018. Então veja só, isso é ocultado, é uma jogada de marketing, né? Geralmente quando eles quando eles lançam o 6 e o 7, já tem o 7, o 7, o 8 ou o 9. Já no mínimo com 3, 4 anos, já de antecedente, quer dizer, em 2011 ele já deve ter o 7 e o 8 guardado como protótipo, como modelo, para depois lançar como venda. Por isso é que os que trabalham nessa área da tecnologia, eles já têm essas informações bem antes de nós imaginarmos, né? Porque eles têm acesso às fabricantes e tal, e elas revelam sim a sua intenção. Obviamente que o modelo não, mas revelam que já tem sim
estoques e versões novas para o futuro. Por exemplo, já há 20 anos já se fala de você ter um smartphone praticamente. Se falava já de uma futura TV Smart, ou até de uma TV sem ser TV, como um retroprojetor, onde você coloca um chipzinho dentro do seu corpo e aparece um refletor na palma da sua mão ou na parede, e você já tem aqui a sua TV, a sua internet e tudo. Não vai nem mais precisar de instrumento, de artefato ali, que hoje nós conhecemos como um computador, como um celular, né? Não vamos precisar daquele estojo todo para guardar aquelas mensagens. Vai ser no retroprojetor, um chipzinho pequeno. A tendência é cada vez mais diminuir as coisas. Então, isso tá para explodir, segundo especialistas, em 2040, 2050, mas já existe. Não é nesse sentido que estou falando, né? Porque isso é jogada de marketing. Nós estamos falando aqui de Bíblia, e a Bíblia de Cristo é no outro sentido. Para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Para a altura do céu não tem como mais investigar. Aí Salomão vai falar isso, né? Como nós vamos saber o intento de Deus? Como nós vamos saber esses mistérios que eu já falei há pouco, do pós-morte e outras coisas mais? Não tem como. E para a profundeza da terra também, né? É um mistério. Teve um grupo que diz que escavou a terra, não sei quantos quilômetros de profundeza, né? E diz que ouviu vozes, e que essas vozes poderiam ser do inferno, né? Poderiam ser de anjos decaídos que já estão presos no inferno, que vivessem abaixo da terra. Mas isso é falácia. Até porque o inferno propriamente ainda não existe. O inferno propriamente, que é o lago de fogo, não existe. E a Bíblia fala que existem demônios que estariam no segundo céu, as potestades dos ares, que existiria 3 céus: o céu onde que Deus está, o segundo céu onde que os demônios decaídos estão, porque foram expulsos desse paraíso, que é o terceiro céu, e depois viria o primeiro céu onde nós estamos. Então, na realidade, os demônios estão na altura. E se aquele ali pode ser o inferno não é embaixo da terra, é acima da terra. Então tem muita coisa que se fala que não é verdade, né? E não tem respaldo bíblico, né? E se você for perceber o que eu estou falando, você vai lá ler em Efésios 6 e dá a entender exatamente isso. Efésios capítulo 6, versículo 10, vai falar de potestade dos ares. Eu vou ver se eu consigo aqui encontrar. Eu falei aos Efésios, né? 6, capítulo 6, versículo 10, fala da armadura de Deus, né? E no versículo 12, precisamente, fala do seguinte: porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, nessa passagem bem conhecida, mas sim contra os principados, contra as potestades. Potestades é autoridades, principados seriam autoridade superior a potestades, contra os príncipes das trevas desse século. E existe mais do que um príncipe. Muito penso que Satanás é o príncipe, mas existe muito mais. E contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Seja só hostes da maldade. Nós vamos ver a definição desses 4 para você entender. A palavra hoste quer dizer exército, quer dizer tropa. Então a tropa da maldade nos lugares celestiais. Existe uma classe de demônios que estão nos céus, pairando nos céus, que seria esse segundo, e que realmente fazem mal. Os príncipes das
trevas, que não é só Satanás, mas é uma categoria ou uma classificação de anjos, tá? Olha só. Então, temos esses. Ainda temos os principados e temos as autoridades, que são as potestades. O principado é uma hierarquia dos príncipes, não é? É o território ou o estado cujo soberano é um príncipe. E aqui fala tudo no plural. Existem lugares onde habitam os príncipes, os grandes principados, os príncipes das trevas desse século, as hostes, os exércitos espirituais da maldade nos lugares celestiais. Está claro aqui. Não vou muito me ater aqui, me alongar, porque o tempo não nos permite. Mas ficou claro que o inimigo está no segundo dos céus. E tem uma outra passagem que fala claramente, parece que é em Coríntios, que fala dos sujeitos que são as potestades dos ares. E que possivelmente esses demônios são aqueles que muitos chamam de alienígena, de extraterrestre, que pairam na Terra, que são até às vezes visíveis aos nossos olhos. Tá? Alienígena, existe vida acima da Terra ou acima do planeta Terra. Claro que existe. Na Bíblia nós vimos. São os demônios caídos. Para a altura dos céus, para a profundidade da terra, não tem como investigar. E nem para o coração dos reis, não há investigação alguma dos reis. Como você vai saber o coração do outro? Não necessariamente do rei, né? Soberano, monarca. Mas de todos sabe, de fato, como é o seu coração, imagina dos demais. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira da prata o que não presta. Tira o que é imundo, e sairá um vaso de honra, trabalhado para o fundidor, para Deus. Olha só, trabalha, esforça-te, faça a sua parte, para que você seja um homem e uma mulher capacitado para ele. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Claro, eu estou meditando metaforicamente, em outro âmbito, mas também serve do modo literal, né? Serve para a prática, de fato. Como no versículo 5 diz o seguinte: tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça, né? Temos que tirar o iníquo. Temos que tirar a capa de Acã, que impedia Israel de prosperar, de vencer as guerras, as batalhas. Temos que fazer por onde? Limpar tudo. A nova versão diz: tira as escórias da prata e ela ficará absolutamente pura. E o versículo 5: tira o ímpio da presença do rei e seu trono se firmará na justiça. Repete, da antiga versão traduzida. Não te vangloreis ou te gloreis da presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, nem reivindique, a nova versão, um lugar entre as pessoas mais importantes. Não seja soberbo, não deseje as coisas grandes, faça com humildade, porque no momento certo você será exaltado. Porque melhor é que te digo, sobe para aqui, do que seres humilhados diante dos príncipes, a quem já os teus olhos viram. Que diz a nova versão: pois é muito melhor que o próprio rei te convide, sobe até aqui, do que seres humilhados na frente das autoridades. Isso é o que acontece no cotidiano, né? O sujeito nem é convidado para a festa, vai lá de intruso, chega lá e leva, né, uma repreensão daquela. O que esse energúmeno está fazendo aqui? É a indagação. O sujeito fica envergonhado, quer colocar
a cabeça entre as pernas, né? Ou o rabo entre as pernas, porque realmente é um vexame. Eu falei da palavra energúmeno, né? Você não sabe o significado, é sinônimo de fanático, de possesso, até de endemoniado, tá? O sujeito possesso sem limites, passando de todos eles, né? Vivendo em excesso, ele é capaz de fazer isso. Não tem vergonha de nada, não tem limite, não tem bons modos, não tem etiqueta. Então o sujeito que é cristão, ele tem bons modos, ele sabe esperar o momento certo de ser chamado, né? Ele não se indigna de modo inoportuno, na hora equivocada. Não, ele espera a coisa acontecer. Isso serve para tudo na vida, né? A pessoa não pode ser apressada, tem que esperar com paciência. Uma hora é lembrado. Quem é visto é lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Você está fazendo a sua parte, uma hora você vai ser galardoado. Uma hora você vai alcançar a ascensão de posto, de cargo na sua profissão. Uma hora alguém vai lhe olhar e ver, puxa vida, o sujeito está ralando, está se esforçando. Acho interessante e até merecedor colocar ele em determinado patamar, né? Ele merece. Fez por onde? Pensa nisso. Não tente cair, né, de paraquedas. Não tente entrar de gaiato no navio. Vamos seguindo aqui. Não te apresses a litigar, a conflitir, não existe. A debater, né? A fazer conflitos. Não te apresse. Na nova versão diz: não conduzas precipitadamente alguém ao tribunal, pois como agirás caso teu oponente te desminta? Não te apresse a litigar para depois ao fim não saberes o que há de fazer, pondo te a confundir o teu próximo, tá? Olha que interessante. Não apresse. A pressa é inimiga da perversão, né? Não mintas. Não faça as coisas desordenadas. Seja sábio. Não humilhe, né? Olha só. Não adianta você levantar uma testemunha falsa se o outro vai te mentir. Não adianta fazer isso. Tem que tomar cuidado. Versículo 9. Pleiteia a tua casa com teu próximo mesmo, e não descubra o segredo do outro. Vamos ver o que diz a nova versão. Busca resolver tua causa diretamente com teu próximo. Não reveles qualquer segredo da outra pessoa. Quer dizer, não fica criando problemas onde não tem. Resolve ali. Recentemente eu falava com uma pessoa tentando resolver o conflito, e a pessoa começava a chamar outras pessoas para aquele conflito que não tinha nada a ver. O problema era aquele, a resolução ou a solução era para aquele caso específico, não para outros, né? Mas tem gente que não sabe, né? Que fica criando demônios onde não há, fica chamando pessoas, terceiros que não têm culpa, né? Ou colocando a culpa exatamente em terceiros, para, né, ficar rodeando e não resolver o problema. E é isso que o versículo está dizendo. Busca resolver o problema direto com a pessoa. Não vai atrás de outros. Eu vou falar com fulano para falar com terceiro para que venha resolver esse problema. Não, vai direto a ela. E quando for falar com ela, não joga terceiros, não, porque o fulano disse isso, disse aquilo. Não, veja, o que ocorreu, o que tu queres, o que deve ser feito.
Abra-se ao diálogo. Porque quanto mais mexe, mais fede. O excremento. Um homem sábio, ele sabe conduzir-se bem, ele sabe fazer a coisa ser resolvida, mais que demore, mas resolve. Não fique criando problemas. Porque fulano falou isso de ti. Porque a fulano influenciou a fulana e por isso eu não vou resolver, porque eu não quero nem saber, porque eu já estou aqui atribulado, que isso, que aquilo. Meu Deus. O sujeito não quer resolver o problema, quer delegar a terceiros a resolução ou o motivo pelo qual não quer fazer a resolução. Dirimir essa questão, esse conflito, esse problema. Isso é para a nossa vida, com os nossos irmãos, nossa sociedade, em tudo, meus caros. Eu acho uma insanidade, uma psicopatia, o sujeito vir falar contigo, ele vai falar com outro, perguntar de ti, para saber de ti, para andar falando e conjecturando da sua forma de filosofar, e depois fica criando mais problemas ainda. Enquanto que ele poderia vir direto à pessoa, procurar o diálogo e resolver tudo. Mas eu não tenho coragem, eu tenho medo, pode haver represália, pode matar eu. Ok, existem essas situações isoladas. E a dissensão e a contenda continuam exatamente por conta disso. Porque você não tem a hombridade, você não é homem nem mulher de verdade para resolver a questão. E muito menos cristão. Porque quem tem Cristo na vida resolve os problemas. E Jesus ia direto as pessoas, ele falava direto com as pessoas, e se as pessoas vinham a ele não as desprezava, falava com elas o que era necessário ser falado. Mas você não fica rodeando, cheio de delongas. Não dá. Seja curto, entre aspas, e grosso. Curto e grosso, direto, objetivo. Olha, é assim, assim, a solução possível é essa, você pode ou não pode, pronto. Mas não, tem que se valer de subterfúgios, de eufemismos, de figuras de linguagem, de retórica, para contornar a situação, e contornando ela geralmente para o mal, para se eximir de culpa e para não fazer nada. E fazer o que Pôncio Pilatos fez. Não vejo crime nenhum nesse homem, mas eu estou a condenar, porque assim o povo quer e assim deve ser feito. É assim. Porque o final disso é exatamente isso. É o lavar as mãos falsamente. Na realidade, quando o sujeito está lavando as mãos, ele está lavando as mãos não de água, mas de sangue. Porque o sangue está nas mãos dele. Ele está fazendo exatamente o contrário daquilo que se deveria fazer. Então busque, seja sábio resolver o problema com uma pessoa. Não vai procurar pais, terceiros, parentes, não. Pega a pessoa, por mais que ela não queira falar contigo, e diga, olha, é assim assado, chega. Diz o ditado, se a montanha não vai até Maomé, Maomé vai até a montanha. Se ele não vem até a ti para conversar, vai até ele. Seja sábio também, na conversa, mas diga o que é para ser dito. E procure se resolverem, Procure resolver a situação. E o versículo aqui vai dizer, caso contrário, quem te ouvir poderá te difamar, e jamais recuperarás tua reputação. É o que ocorre. Se você não for falar direto com a pessoa o que você pensa,
vai haver mais contenda, porque os outros vão pensar do mesmo modo que aquela pessoa que está ofendida contigo está pensando, né? Eu já disse aqui, quem conta um ponto aumenta um ponto, vai criar outros problemas, e até mesmo aqueles que te ouvirem, né? E que não é a pessoa de fato, vai pensar, não, ele está se fazendo, porque ele nem, o outro lá disse isso, agora está dizendo aquilo, né? O sujeito passa por mentiroso e vai ter uma péssima reputação de fato, tudo porque não soube resolver aquele conflito. E até tem adeptos do inimigo, pessoas perversas que assim trabalham para deixar a pessoa mal, para destruir a sua vida. Felizmente isso existe. Por isso que você deve ser sábio, saber conduzir exatamente a conversa, ser irônico na hora que deve ser, se valer do desprezo a hora que tem que fazer, ficar em silêncio quando é necessário. Enfim, existem maneiras de você dar uma resposta à altura que não vai trazer malefícios. Então, quando alguém vier falar com você, me caluniando, falando, ó, o terceiro falou isso de ti, falou aquilo de ti, não espalhe para os outros aquilo que você ouviu daquele falou. Vai ver se é verdade. Vai falar com aquela pessoa para ver, para que ela desminta ou confirme o que aquele terceiro falou, né? Meu Deus, existem situações no cotidiano iguais a essa que está sendo falada aqui em Provérbios há 900 anos antes de Cristo, quase 3.000 anos. Então, só não é sábio quem não quer. Se ler a Bíblia e meditar nela, vai ter discernimento das coisas, vai ser mais flexível, vai ser uma pessoa mais apaziguadora, mais coerente, mais sábia e tal. Na velha versão diz, para que não te desonre o que ouvir, e não só apertando de ti a infâmia. O versículo 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Olha que expressão maravilhosa, eu gosto desse versículo. Grife, capítulo 25, versículo 11, como de Provérbios, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. É preciosa. Maçã, não é? Não é gostosa, não é doce? Ela, sendo uma maçã de ouro, tem mais valor ainda. Em salvas guardadas em salva de prata. Olha o que diz a versão nova: maçãs de ouro com efeitos de prata. Enfeites de prata. É maçã de ouro enfeite de prata. Preciosíssimo. Preciosíssimos são os assuntos, as falas ditas no seu tempo. Por exemplo, não está na hora de você dizer para o seu filho que ele deve tomar cuidado com a sexualidade, no sentido de, né, tomar cuidado, prevenir com as relações sexuais. Ele não está ainda na fase de ter uma vida sexualmente ativa, então você não vai falar. A hora que ele chega nessa fase é necessário ser dito. Então é a palavra dita no seu tempo, é preciosa, vale muito. O sujeito, a pessoa vai amar e até te agradecer por ter dito aquilo, porque era necessário. É um exemplo, existem tantos outros. E por isso que há muitas pessoas ofendidas
porque recebe a palavra dita na hora inapropriada e no lugar inapropriado. Você tem que ser sábio. Por exemplo, morreu um ente querido de uma pessoa. E o que essa pessoa espera de ti? A não ser condolências, meus pêsames, um abraço e um ombro amigo para chorar, para desabafar. Aí você vai chegar e dizer para essa pessoa que tem uma representatividade enorme para ela. Vai dizer, não, olha, ele não prestava. Ele morreu, descansou. Ou dizer, olha, até que enfim. Não, né? Você vai se valer inclusive de eufemismos para até o morreu, descansou, dependendo de quem é o de cujos, vale, né? Mas tem situações que pode ser interpretado de maneira equivocada. Então você tem que ser sábio, tem que dar a palavra dentro do seu tempo. Confia em Deus, ele já está descansando no braço do Pai e tal. Enfim, você tem que saber dizer. Se você já não dizendo, se você, melhor dizendo, já dizendo coisas boas, às vezes não é bem aceito, não é bem interpretado, imagina não dizendo. Não é? Porque tem muitos que dizem, você está dizendo isso porque é de costume dizer isso, você está pouco se lixando, se importando comigo. A pessoa nem agradece por receber carinho, afeto daquele terceiro. Então pensamos nesse sentido. Aí vale para a relação conjugal, saber dizer a palavra certa na hora certa, de revelar o segredo. Por exemplo, benzinho, nós não temos grana para ir para aquele local, para aquele lugar que você tanto almeja. Você não vai dizer na hora que ela está alegre, né? Vai dizer no momento apropriado, para que não venha se enfurecer. É um exemplo. Porque a pessoa quer, e ela acha que a mulher principalmente quer visitar um local, mas ela acha que o marido tem condições e não tem, né? E é necessário dizer, mas também não dizer no momento inapropriado. Ou principalmente as mulheres, né? Esse talvez seja o mais grave, gastou as economias do marido e ele não sabe. Uma hora ele vai descobrir. Não é melhor revelar antes que ele descubra e dê mais contenda, dissensão ainda? Não é? Nesse sentido. Então, dentro do seu tempo também, no sentido de prevenir, de se precaver, que poderá ser tarde demais, né? Versículo 12. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor, né? Para o ouvido ouvinte. Na nova versão. Anel de ouro ou colar de ouro fino é a censura do sábio para o ouvido atento. Olha, anel de ouro, colar de ouro fino é a repreensão, a censura do sábio para o ouvido atento, para aquele que dá atenção. Aquela repreensão realmente tem valia, vai mudar para melhor tudo em sua vida. Com o frescor da neve num dia de ceifa, é o mensageiro fiel para quem o envia, e ele reconforta a vida do seu senhor. Com frieza de neve no tempo de cega, seu mensageiro fiel para quem nos envia, porque recreia a alma do seu senhor, na antiga versão. É um refrescor, é um refrigério, né? O friozinho da neve, está calor na ceifa. Então, assim é o mensageiro fiel, traz alívio, traz renovo, conforta a vida do seu Senhor. E o mensageiro fiel, maior do que Jesus, né, que diz em São Mateus 11:28, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, que vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. É maravilhoso.
Em Atos nós temos a expressão, e agora, os apóstolos pregando, é chegado o tempo do refrigério, né? Do verdadeiro evangelho, da mensagem fiel, que vai prosperar a vossa vida, que vai lhe conduzir à salvação, à vida eterna. Chegado o tempo. Assim é a mensagem do verdadeiro pregador, do verdadeiro homem de Deus que faz a obra do Senhor. Ele traz acalento, alento, suavidade, bênçãos ao ouvinte, aquele que está necessitado. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é um homem que se gaba falsamente de dádiva, de presente. Nuvens e ventos e nada de chuva, assim é a pessoa que promete, mas não cumpre. Vamos ver se fica até mais claro. Nuvens e vento e nada de chuva, né? Porque uma nuvem carregada e vento denota que possivelmente vai haver chuva, trovoada, temporal, mas não acontece. Assim é a pessoa, o homem, a mulher que promete, mas não cumpre, né? Que diz que vai fazer e não faz, que volta ao Senhor, mas não cumpre. Quantos políticos que prometem algo para você e não cumpre? Quantas pessoas que dizem que se você for fiel a ela ou ajudar ela, ela mais tarde vai lhe ajudar e não faz quando fica bem de vida, né? Outros familiares que lhe traem dizendo, olha, me dê aquele terreno, me empresta, me ajuda aqui, que depois mais tarde você ajuda, e nada faz, né? Enfim, existem várias promessas aí que não são cumpridas, e essa promessa não cumprida é comparada a nuvens e ventos e nada de chuva. Diferente do próprio Deus, né? Que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Apesar de ter se arrependido, de ter feito a humanidade em dado momento, pensou em se arrepender, né? Mas não se arrependeu de fato, né? Uma coisa é pensar, outra coisa é se arrepender em obras. Então, meus caros, confiamos em Deus, que Ele é fiel, que o que Ele promete Ele cumpre. Para os céus e a terra, as suas palavras não hão de passar. Então confiamos nele, não confiamos tanto no homem, apesar de que nós precisamos de algum modo confiar, né? Mas estejamos atentos a tudo, para não sermos enganados. Sejamos sábios. Se alguém vai nos prometer algo, então celebramos um contrato, para que aquilo sirva de garantia e podemos cobrar na justiça mais tarde, porque nós não podemos confiar mais nas pessoas como outrora, né? Que se fazia o juramento em nome de Deus ou da Bíblia, ou no fio da barba, do bigode, né? Hoje em dia é feito no contrato, outrora é oralmente, e quem descumprir será morto, né? O sujeito ia lá, via o cara e matava. Ainda existe aí, principalmente nos interiores, essa forma aí de proceder, somente com quem pede emprestado e não paga ou não cumpre com o acordado, que era pagar em juros. Tem uma chamada figura dos agiotas, né? Então, meus caros, tome cuidado, né? Porque se você pegar um agiota da vida, você tá danado. Se não cumpriu, já era. Fabal. E se você não quer mal para si, por que você faz mal para o outro? E se você é cristão de fato, você deve proceder de acordo com a sua palavra, sendo a luz do mundo, sal da terra, diferente do mundo dos ímpios, daqueles que não querem nada com Deus. Cumprimos tudo o que prometemos, inclusive para Deus, para que tenhamos a bênção dele em nossa vida, para que não servimos de pedra de tropeço para os demais irmãos, inclusive, para que demos o exemplo.
Vamos seguindo. Versículo 15. São 28 capítulos, já estamos quase chegando. Passamos a metade agora. Pela longanimidade, na versão nova, com paciência, ser persuade o príncipe. Com paciência dobra-se o magistrado. O príncipe aqui está como sinônimo de magistrado. E a língua branda e a língua macia pode quebrar os ossos. Quebranta os ossos. Então, com paciência e com um linguajar mais manso, suave, de amor, a gente convence as pessoas, né? E muitas pessoas acham que é na base do porrete, da paulada, da ria, da maldição. Não. É a base do carinho, do afeto. Mas de verdade, né? Porque de modo interesseiro também não atinge o foco, o que se quer de fato. Porque mais tarde o sujeito vai acabar sabendo que foi ludibriado, enganado, com as palavras doces e com a paciência do sujeito, e vai se revoltar contra ele, contra ela. Então, se for para falar, fale de modo manso e seja paciente, e acima de tudo, sobretudo, seja verdadeiro, porque aí você tem tudo a ganhar. Por isso que há uma expressão que diz que a mulher faz o homem, né? Porque a mulher tem um lado mais emocional, na maioria das vezes, e maior parte delas são mansas e são pacientes, e o homem precisa disso, porque o homem anda muito agitado, muito racional, ele raciocina por demais e sempre por mal. Ele diz: não, eu não confio naquela pessoa, pode ser que ela vai me enganar. Aí vem a mulher com aquela maciez toda, já deixa o homem todo derretido. E se ele não for racional de fato, ela come tudo que ele tem, engana ele, facinho. Foi o que ocorreu com Sansão. Dalila o enganou. Foi o que ocorreu com Jezabel, que enganou Acabe, o rei de Israel. Então temos que tomar cuidado com essas mulheres, né? Agora, dá muito valor a verdadeiras mulheres que edificam a casa, que são mansas e pacientes e, sobretudo, verdadeiras, tá? A sua paciência, a sua mansidão é verdadeira, e o seu objetivo é algo que é verdadeiro. Ela quer aquilo mesmo para o bem dela, para o bem seu, para o bem de todos. Achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas vomitar. Comer muito mel, o cara vomita. Tudo que é em excesso é veneno, né? Encontrasse mel, come o suficiente para que não fiques enjoado e vomitas. Encontrasse coisa boa, né? Não fique preso a ela, e nem fique também falando por demais para os outros, porque pode soar como vanglória, soberbo. Seja moderado, equilibrado. O mel doce é a palavra de Deus aqui, né? Favo de mel. Para que você também não venha vomitar, né? Que você pode, inclusive, se enojar com tudo. Ou seja, o próprio mel pode fazer mal a você. Como? Então, tudo com moderação. Retira o teu pé da casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. É o versículo 17. Não fique direto na casa do sujeito, da pessoa, né? Uma coisa é você ir ao extremo e não visitá-lo nem uma vez sequer ao ano. Outra vez é você ficar... Outra forma é você ficar 365 ou 366 dias, né? Se for o ano bissexto, na casa do fulano, né? E se fosse ainda 1 minuto, 2 minutos, mas passa horas e horas, aí é demais, né? Não há quem aguente. O sujeito vai cansar de ti.
vai criar nojo de ti, asco, e vai te aborrecer por conseguinte, porque ele já não aguenta mais, né? Tem gente que não se toca, precisa de um chá de Simancol para desviar o foco, para não visitar, né? Principalmente quando você não tem nada a oferecer, né? Aí que o sujeito, que a pessoa, a dona de casa, o seu João, a dona Maria não vão te querer mesmo. Então, meus caros, sejais sábios. Tudo que é demais é veneno. Vamos ver o que diz a nova versão, se é a mesma coisa que a velha aqui. Vamos ver. Teu pé seja raro na casa do teu próximo. Olha, bem mais claro e mais interessante. Raro, esporádico, uma vez ou outra, para que ele não se enoje de ti e venha te odiar. Bem mais claro que isso, né? Não precisa nem meditar. É um versículo autoexplicativo. Vamos lá. Assim como uma arma, uma espada, uma flecha aguda é o perigo daquele que diz mentiras contra o seu próximo. Na velha versão diz: martelo, espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. É verdade. É uma espada afiada de 2 gumes, né? Eu diria. Porque tanto faz mal para o seu próximo como faz mal para ele mesmo. Flecha aguda, bem afiada, né? Tome cuidado com o levantar falso, criticar o seu semelhante. Como o dente quebrado e pé descolocado é a confiança no desleal, no tempo da angústia. Vamos ver o que diz a versão nova, versículo 19. Dente que balança e pé descolocado são atitudes semelhantes a confiar no traidor no dia da aflição. Você vai confiar no dia da sua angústia no Judas da vida, né? Você vai confiar em traidores. Realmente você está frito, porque você vai ficar com mais aflições ainda. Então confiamos tão somente no Senhor, né? Confiamos em pessoas que já demonstraram que foram ótimas para nossa vida e que assim serão, e não em pessoas desconhecidas que já mostraram até em certas ocasiões que não servem, que não são úteis para nós. Porque na hora da aflição você quer uma pessoa que seja amiga, né? Que seja conselheira, que lhe escute, que lhe abrace, que de alguma forma lhe sirva para ajudar com a sua presença. Estar presente também não adianta, tem que fazer algo, né? Estar presente e ser omisso, pouco adianta. O que entoa canções junto ao coração aflito é aquele que se despede, que se despede num dia de frio e com vinagre sobre salitre. Vamos ver o que diz o versículo 20 da nova versão, até mais claro. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é ter de cantar com o coração entristecido. É cruel, né? Tirar a roupa no frio, né? O corpo todo gelado, o frio deixando você todo trêmulo. Então, como tirar a roupa num frio, no inverno rigoroso, bem como derramar um vinagre numa ferida que arde pra dedéu, é cantar com o coração entristecido. A Bíblia diz que quem está alegre, cante. Quem está triste, ore, né? Então é melhor orar do que cantar no dia entristecido ou quando estiver com o coração entristecido. Ah, mas diz que quem canta os seus males espantas. Mas é doloroso, é complicado. É como esse comparativo mesmo Salomão faz. 21. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim brasas lhe amontoarás sobre a cabeça, e o Senhor
pagará. Versículo 21 e 22. Queria ver esse versículo, capítulo 25, versículo 21 e 22. Vamos ver na tradução mais atual. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Vamos ver se repete. É procedendo assim que amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele, e Yahvé, o Senhor, te recompensará. Brasas vivas. Amontoarás brasa de fogo na cabeça deste, porque dá o tapa de luva de pelica, dá a face, a outra face. Tenha vergonha na cara, reconheça seu erro e mude para com você, ou tratando como uma pessoa normal, sem qualquer zombaria ou ofensa. Então é interessante nós não pagar o mal com o mal, mas sim o bem com o mal. Nesse caso específico, mostrar a nossa outra face, para que a pessoa se envergonhe de seus atos, fique vermelha, reconheça seus pesares, se arrependa das suas maldades. Foi o que Jesus fez. E quando ele expirou na cruz do Calvário, muitos disseram: olha, ele verdadeiramente era o Filho de Deus, porque rompeu o véu, porque moveu-se as pedras e tal. E muitos dos mortos que estavam já muito tempo nos jazidos, nos sepulcros, ressuscitaram e foram com Cristo. Então eles acreditaram, porque ele mostrou a diferença. E assim sejamos diferentes, né? Para que eles pelo menos saibam a verdade. E se não quiserem se arrepender, aí é com eles, né? Eles continuar com o coração endurecido, como teve Saul, Davi mostrava respeito para ele, ele continuava a perseguir Davi, ou como o Faraó, que com o coração endurecido, que Deus enviava a praga e se arrependia. Quando a praga era extinta, ele tornava a se endurecer, e vinha outra praga para convencer. Um sujeito assim, ele só vai de mal a pior, tá? O importante aqui é mostrar a verdade para o sujeito, né? Fazer ele sentir as suas próprias misérias. E se ele não quiser, aí é ele com Deus, e consequências horríveis vai ter. E naquele dia não terá desculpa: eu não sabia que eu estava fazendo mal ao meu próximo, isso e aquilo. Deus trabalhando nesse sentido também. E o Senhor te pagará. Você vai ter uma recompensa por fazer isso. Para muitos pode dizer: ele é tolo, ele é babaca, é otário fazer isso aí. Não devia fazer isso aí. É muito bonzinho. Aí diz o ditado do Rui Barbosa. Muitos dizem que foi o Rui Barbosa que disse, mas não sei exatamente se for, que é para nós não sermos amargo demais, senão eles nos vomitam. E não é para ser doce demais, senão eles nos comem, né? Quer dizer, para ser moderado. Mas aqui é uma exceção à regra. O sujeito está sendo moderado. Se ele fizer uma vez só, né? Ele não deve fazer continuamente. Se continuar ainda a sofrer com esse sujeito, uma hora ele pode se indignar, como se indignou Davi. Portanto, está querendo paz com Saul e respeitando, e ele abusando da sua boa vontade, da sua boa fé, sua boa intenção. Então, nesse sentido, né, podemos aí sim deixar de ser tolo, né? Uma vez ou outra, uma ou duas vezes, para ver se o sujeito muda, ok, é cristão. Mas ficar a vida toda sofrendo, se bajulando, né, sendo subjugado a essa pessoa, esse terceiro, aí não, né? Sejamos pelo menos expertos nesse sentido à luz da palavra de Deus. E como eu já fiz isso, pessoas me humilharam, eu silenciava, procurava cumprimentá-las, falar com elas e tal, e elas continuando me humilhando. Até que um dia eu estourei com elas.
E aí eu passei por um mal. Olha, como você pode fazer isso? E aí eles me associavam exatamente a ser cristão, aquela atitude não condizia com o meu rótulo de cristão, e cá com meus botões. O cristão para eles é segundo a religião, a crença religiosa hipócrita, né? E não segundo a Bíblia, que deve ser a regra de fé para todos, se serve realmente a Deus, ou se são cristãos. E o que acontece? Eles então me taxavam de herege, de hipócrita, de mau cristão, porque não sabia perdoar. Ora, eu estava perdoando eles há muito tempo. Então quer dizer que eu não podia estourar. Eu tinha que aguentar a humilhação o resto da minha vida. Bem como sofrer várias vezes, né, de vários momentos, aliás, em vários âmbitos da minha vida, porque os canalhas, os covardes, os biltres, os pseudos cristãos, eles, além de fazer o mal contigo, né, eles espalham para os outros, para se ajuntar em bandos, porque são covardes. Sozinho ele não faz nada, ele não te indica, eles não te provocam, ele não mexe contigo, eles não querem puxar a briga contigo quando tá sozinho, né? No mano a mano eles não vão. Então eu peguei, né, e soltei meus cachorros, estava na hora. E a Bíblia diz para nós indignar, mas não pôr o sol sobre a nossa ira. Jesus se indignou com os vendilhões do templo. Se Jesus, sendo santo, se indignou, imagina nós, né? Então a religião prega uma coisa, uma falácia, uma regra, dita uma regra que nem eles mesmos cumprem. São fariseus. E depois querem que isso vire regra para todo mundo. Dito cristão tem que fazer isso. Mas você é cristão. Olha, o que tem se eu sou cristão ou não sou? Só que eu sou cristão à luz da Bíblia, não à luz de religião, de catolicismo, de protestantismo, de nenhum ismo. Eu não estou aqui com isso defendendo violência, ao contrário. Só que existem certas formas existem estágios que é necessário o uso da força, porque já se alongou, estendeu a um determinado momento, já se avançou para um formato que realmente, se o sujeito não meter com os dois pés, ele vai sofrer ad eternamente, pode até mesmo vir a óbito, porque ele fica se autoflagelando com aquele sofrimento, não come para fora, fica colocando para si, e se colocar para fora os outros vão falar mal, e colocando para si fica ruim, enfim, dá um transtorno danado. Então, meus caros, equilíbrio, não a violência, mas quando for necessário, jus a violência, faça. Violência com moderação, para refrear aquele ato. E o ato atentatório, assim, ou violento, pode ser uma palavra forte, pode ser você entregar esse sujeito no judiciário, pode ser no extremo caso, né? Na extrema situação, em que você realmente tenha que usar os seus pés e suas mãos para, né, agir. E para via de fato. Porque é isso que a polícia faz. A polícia tem um trabalho de conscientização, de prevenção, de precaução, de ressocialização, né? A justiça, né, penal principalmente, e a polícia trabalhando para tal. Só que existe um momento que, se o sujeito não se arrepender, ele vai ser morto. E do mesmo modo nós podemos agir assim. Porque o que prega nas escolas, não a violência, se você for assaltado não pode reagir. Então vai deixar o bandido te matar? E vai deixar os bandidos figurados
que são na maioria filhinhos de papai, que acham que o mundo gira em torno do umbigo deles e que tudo que é contrário ao que eles pensam é passível de briga, de guerra, de zombaria. Todos que são contrários ao que eles pensam, então, são seus inimigos. Esses tais que são bandidos de verdade, porque tem instrução, tem riqueza para ter instrução e a não tem, fazendo mal para o próximo, esses caras têm que ser pegos, e bem pegos. Aquilo que o Luiz Carlos Prates, comentarista aqui do Estado, faz. Se eu pego esses tais e coloco na minha delegacia e vão ver o que é bom. Vão ver o que é bom para tosse. É nesse sentido. Porque não adianta conversar, não adianta pedir perdão, não adianta ser seu amigo de verdade, esquecer, passar borracha, porque os caras continuam abusando. Estou falando de extremismos. Quantos abusam da nossa boa vontade, meus caros? Não seja tolo, não seja aquilo que minha tia sempre dizia, tapete de Satanás. Tapete de Satanás está pisoteando em ti cada dia, cada noite. Seja seu marido, seja um parente, seja seu amigo, seja quem for. Dê um basta a isso. Isso é de Cristo. Jesus deu um basta, já não aguentava mais aqueles vendilhões dentro do templo. Jesus amaldiçoou aquela figueira porque não estava dando fruto. Aí muitos dizem, não, porque tem que ser interpretado metaforicamente, simbolicamente. Mas aquilo aconteceu, Jesus amaldiçoou a figueira e a figueira não deu fruto. Mas aquilo representava Israel, as folhas da hipocrisia de Israel. Aquela filosofia toda de Araque, a realidade é que aconteceu. Então nós vamos interpretar tudo metaforicamente, o milagre de Jesus, para dizer que não ocorreu. Para de procurar eufemismo, de tapar o sol com a peneira. E quem faz isso na maioria das vezes são pessoas que são hipócritas, iracundas e que são violentas, porque elas querem ser violentas com os outros e obviamente que não querem receber violência, né? Então elas se agarram a esses textos isolados e interpretados de uma maneira superficial, já diria, porque se fosse só a metáfora, né? Mas é a metáfora equivocada e para ajudar a eles, tão somente a eles, e não pensando em coibir a violência no geral, e não servindo inclusive para eles aplicar no cotidiano, para eles não serem violentos. Na realidade eles só querem repreender a violência contra eles e ter a permissão para efetuar a violência. Então isso é hipocrisia. Em Jesus nós vemos isso muito claro. Por isso leia a Bíblia. Não vai atrás desses pedagogos de Araque, desses intelectuais de Araque, desses filósofos, teólogos de Araque. Vai atrás da Bíblia, você que é cristão. Jesus mesmo disse em São João 5,39: examinai as sagradas escrituras, pois delas de mim testifico, e por meio delas você vai alcançar a salvação. Faça isso, meus caros, e peça entendimento a Deus. Deus não quer que você seja um burro de carga. Deus não quer que você seja um coitadinho. Deus não quer que você sirva de escárnio. Deus não quer que você sofra como um mártir na igreja primitiva, porque aquilo era para acontecer. Tinha profecias naquele sentido. Agora estamos vivendo uma outra era, onde nós devemos recorrer à justiça, enfim, para defender nossos interesses ou interesses de uma coletividade, desde que, obviamente, não venha causar mal ao outrem. O vento norte afugenta a chuva e a face irada a língua fingida. Versículo, vamos ver na versão nova. Com o vento norte traz chuva, assim a língua fingida provoca olhar irado. É verdade. Língua falsa. E esses caras que eu estava falando outra hora são falsos. Porque eles ficam dizendo, não, é tudo simbólico, não tem violência. Mas eles mesmos são agressivos e violentos. Melhor é morar a um canto de uma águas furtadas,
que seria aqui uma meia água, um pequeno casebre, do que com a mulher rinchosa numa casa ampla. Isso já falou, é repetido. Melhor é viver solitário num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta, barraqueira, né? Como tem mulheres aí, assim. Fugimos delas. Assim como água fria para uma alma cansada, tais são as boas novas da terra remota. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia quando chega de uma terra distante. E a terra distante, a Nova Jerusalém, chegou a boa notícia por quem? Que é o Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boa notícia. Por Jesus, né? Então nós acatamos as ordenanças de Jesus. Obedecemos a sua doutrina, que é o amor. Não um amor fingido. Um amor que folga não com a injustiça, mas com a verdade. Um amor que não se irrita fácil, ou que se irrita de modo contínuo, né? Que é paciente, etc. Lá em 1 Coríntios 13. Como fonte turva e manancial corrupto, assim é o justo que cai diante do ímpio. Vamos ver o que diz na versão nova, versículo 26. Fonte turvada e nascente poluída é o justo que se amedronta na frente do ímpio. Não podemos ser covardes, não. Temos que ter autoridade do que está falando, meus caros. Quando fica, não é verdade, aceita, ser cristão, tem que apanhar. Olha daqui, olha a outra minha cara aqui para você dar um tapa ou um soco. Olha, tá aqui, ó. Olha. Jesus não chamou nós para sermos covardes, para nós sermos tíbios, tímidos, tolos, aceitando tudo de goela abaixo, o que o inimigo quer, o que o mundo quer, o que Satanás quer. Não, nós não devemos nos conformar com o mundo, mas sim nos renovar com o entendimento do Espírito de Deus, sermos aguerridos e para a peleja, não nos encurvar diante dos deuses de Baal, não se encurvar diante do ímpio. Quem é o ímpio? Se ele está na impiedade, nós estamos na justiça. O que nós temos a temer? Quem não deve, não teme. Vamos seguindo. Comer mel, comer muito mel não é bom. Assim a investigação da própria glória não é glória. Não é bom comer muito mel, versão nova. Nem buscar glória sobre glória. Claro, o cara que tem o prazer, eu já diria até mórbido, é obcecado por poder, não é? Não adianta. Ele nunca vai se fartar com isso e vai ter dissabores, porque nunca vai estar bom para ele. Sempre está faltando algo mais. Mas em Cristo está tudo bom, porque Ele nos preenche os nossos vazios, as nossas lacunas, nos satisfaz verdadeiramente. Sendo assim, nós nem precisamos de mais nada. Foi o que Ele disse: que beber dessa água nunca mais terá sede. Então bebemos da água límpida de Deus, que é a palavra, Jesus Cristo, sua doutrina. E por fim, como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. A versão nova: uma cidade aberta sem muralhas, tal é o homem sem autocontrole. Bem mais claro, né? É verdade. Do jeito que não tem autocontrole, é como uma cidade aberta, sem muralhas. É dizer, ele devasta tudo. Está aberto a uma série de apoquinhentações, aflições, né? Porque ele está vulnerável. Ele está bem frágil, suscetível a todas as coisas ruins. Por isso que é melhor o autocontrole, não ter excessos, ser moderado, pois isso é um fruto do Espírito de Deus. Ok? E assim nós meditamos em mais um capítulo inteiro de Provérbios
desta feita foi o capítulo 25. E na próxima edição abordaremos o 26, lembrando que em Provérbios nós encontramos ou temos 31 capítulos. Já estamos chegando ao fim das meditações nesse livro. Que Deus os abençoe e até a próxima.